Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto de leitura 6 livros para 2024. Se você ainda não conhece o projeto, deixarei aqui em cima nos cards, lá embaixo na descrição, os links. Mas nesse projeto eu basicamente me proponho a ler um livro a cada 2 meses. E hoje conversamos então sobre o livro dos meses de setembro e outubro, que é O Céu é dos Violentos, da Flannery O'Connor. Ou Os Violentos o Arrebatam, ou The Violent Bear It Away, que é o título no original. E, gente, foi a minha primeira leitura de Flannery O'Connor, meu primeiro contato com ela. Ela é uma escritora que nasceu na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, então ela é uma escritora bem gótico-sulista, que é basicamente o tema do nosso projeto este ano. Ano passado a gente falou sobre, em sua grande maioria, eu acho, escritores ingleses, e neste ano eu escolhi bem assim, autores do sul dos Estados Unidos mesmo. E, gente, eu não sei se dá pra perceber, mas eu estou abalada. Muito abalada, na verdade. Eu terminei essa leitura ontem à noite e eu ainda estou muito comovida. Acho que será a primeira vez aqui no canal que eu gravarei um vídeo neste estado em que eu estou agora. Eu tava trabalhando hoje o dia inteiro e ainda me pegando assim, me emocionando, sabe? Querendo chorar e tudo mais enquanto eu tava trabalhando. Inclusive, eu tava treinando uma pessoa hoje e fiquei pensando no livro, mas eu consegui passar pelo dia de trabalho, e agora estamos aqui. Mas, gente, que livro! Começaremos então, antes de qualquer coisa, só avisar vocês que tem uma editora que lançou esse livro. Então, quando eu fiz aquele vídeo do vídeo de apresentação de 6 livros para 2024 do projeto, eu falei que estava difícil de encontrar, e estava mesmo, não dava para encontrar O Céu dos Violentos em nenhum lugar. Eu tentei em sebo e tudo e não consegui encontrar. Então, eu falei para vocês, não tem como ler o livro, a não ser que vocês leiam em inglês. E aí a Sete Selo Editora, acho que esse é o nome da editora, mas eles lançaram, mas não sob o nome de O Céu dos Violentos, então eles colocaram o nome Os Violentos o Arrebatam. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha na capa. Então, eu não sei da tradução, tá, gente? Eu não li o livro em português, não sei se a tradução é boa, mas temos uma opção. Então, já é bom demais saber que a gente tem essa opção aí, né? Eu li por essa editora aqui, que é a FSG Classics, e eu gostei bastante dessa edição. Achei ela muito bonita mesmo. Tem até um desenho aqui da Flannery O'Connor. E eu gostei da diagramação, achei bem bacana. É um livro bem rápido de se ler, tem 241 páginas, eu acho. E eu li bem rapidinho, rápido até demais, que eu tô querendo voltar e ler de novo já, tô com saudade do livro. Mas, gente, que livro! Assim, que coisa espetacular! A Flannery O'Connor, ela nasceu em 1925 e faleceu em 1964. Então, muito nova, com 39 anos de idade, mas ela deixou muita coisa pra gente. Ela é principalmente conhecida por seus contos e seus ensaios. Ela tem muita coisa escrita. Ela, inclusive, fazia resenhas de livros para a diocese da onde ela morava, lá na Geórgia. Ela era devota, muito católica, então ela fazia resenhas de livros também, de, enfim, escritos, publicações, e ela era muito engajada mesmo nesse mundo da escrita, da leitura, né, dos livros. Enfim, ela foi para a faculdade, ela estudou literatura, estudou, acho que filosofia também, ou foi sociologia, eu acho que foi sociologia,
mas ela era realmente, gente, assim, sensacional. Faleceu muito nova, mas deixou bastante coisa pra gente. Em termos de romances, ela só deixou 2. Então, o primeiro que ela escreveu foi um chamado Wise Blood, então acho que Sangue Sábio, que eu acho que a editora que publicou este daqui em português também publicou. E este daqui, né, que é O Céu dos Violentos. E eu não li o outro, esse daqui o Gabriel falou. O Gabriel sempre me ajuda, como vocês sabem, com as escolhas dos livros. Mas ele falou, você precisa ler esse livro. E, gente, o Gabriel me conhece muito. Nossa. Mas eu acho que eu fiquei um pouquinho mais emocionada do que eu tava pensando. Ele até ficou se sentindo mal ontem. Ele, ai, não. Eu fiquei emocionada demais, gente. Eu fiquei assim, foi um pouco demais, sabe? Fiquei mal. Fiquei mal mesmo. Mas conversaremos daqui a pouquinho, já, sobre o livro. E não se preocupem, porque quando eu começar a falar spoiler, ou antes de eu começar a falar os spoilers, eu vou avisar pra vocês pararem de assistir e depois voltarem quando terminarem de ler o livro. Mas, gente, esse título, The Violent Buried Away, é uma passagem, né, uma parte da passagem de Mateus, capítulo 11, se não me engano, e versículo 12. Então, a gente tem aqui, quer dizer, eu tenho aqui, eu posso checar. Isso, Mateus, capítulo 11, versículo 12. Então, é o finalzinho desse versículo, eu lerei em português, em inglês e depois em português para vocês. Mas diz o seguinte: From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent bear it away. E em português nós temos um que eu tirei da Bíblia, aqui do meu celular, que é Ave Maria. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. E aí, o outro que eu encontrei lá no site, no Instagram da Sete Selo Editora, que eu acho que foi deste que eles retiraram o título, foi: Desde os dias de João Batista até hoje, o reino do céu sofre violência e os violentos o arrebatam. Então, é daí que ela tira esse título. Como eu falei, a Flannery O'Connor, ela era muito religiosa, muito católica, muito devota. Então, quase todos os seus escritos, eu acredito que todos, mas eu não li todos, tem este como tema principal, né? Cristianismo, a gente tem psicologia como tema principal, filosofia aqui também, muito forte, mas de uma maneira tão bela e tão interessante de ler que você nem percebe e já leu o livro inteiro dela. E claro, como diz o título, a gente tem muita violência aqui, não necessariamente uma violência física, apesar de termos momentos fortes aqui de violência física, mas nada como a gente está acostumado, assim, de filme, nem nada desse tipo, uma coisa mais intensa, mais intrínseca aqui nos problemas e nas angústias das personagens. Mas, gente, que livro! Eu tô me preparando aqui para contar a história para vocês, mas já se preparem, porque é o estilo gótico sulista. A gente tem aqui, né, enfim, como ela diz, né, o grotesco. As pessoas falam que qualquer coisa que vem do sul é grotesco, a não ser que seja grotesco mesmo. Aí eles chamam de realismo. Isso foi o que ela falou em uma de suas cartas sobre o estilo gótico sulista de escrita. Mas aqui a gente tem muita coisa. A gente tem deficiência, né, realmente física, inabilidade, a gente tem a incapacidade, todos esses temas estão muito fortes aqui e pelo que eu pesquisei dela nos seus outros livros também. A gente tem também muita questão do protestantismo fundamentalista aqui e do mundo secular, que parece que são as duas críticas maiores dela, né, o protestantismo fundamentalista e o mundo secular. E temos dois personagens, um que representa uma coisa e o outro que representa outra. Então tá, gente, vamos lá para o enredo em si. Aqui nós temos 4 personagens, tá? E ela trabalha com a filosofia de 3 deles.
de uma forma um pouco claustrofóbica, se eu posso colocar dessa forma. A gente tem cada personagem sendo comandado por sua filosofia. Então a gente tem aqui o personagem que é o tio da personagem principal, se eu posso dizer assim. A personagem principal aqui é um garoto que se chama Francis. Então logo na primeira página, na primeira linha, a gente tem Francis Marion Tarwater's uncle had been dead for only half a day when the boy got too drunk to finish digging his grave. Então, assim, aqui já fala, né? Fazia nem metade do dia que o tio dele, do Francis, tinha falecido e ele já estava bêbado demais para terminar de cavar o túmulo do tio. Então, a gente já começa o livro dessa forma. Então, temos aqui o Francis, né, que é um menino de 14 anos, e nós temos o tio-avô dele, na verdade, o tio-avô dele, que se chama Mason, então Mason Tarwater. E a gente já dá para entender aqui logo no começo que esse menino foi criado por esse tio-avô. Então, o Mason, ele era um religioso, né, fundamentalista, ao ponto de se chamar ou de se entender como profeta. Então, ele tinha certeza que ele era um profeta, ele tinha certeza que Deus falava com ele e ele tinha as suas obrigações, né, de vida, inclusive criar as crianças que ele tinha acesso, né, de sua família, batizar as pessoas, enfim. Então, a outra personagem que eu falei que representa o mundo secular é o tio do Francis, o sobrinho do Mason, que é o Old Tarwater. Então, esse rapaz, né, que é o Rayber, o nome dele é Rayber, que ele é o professor, nós chamamos ele aqui no livro de school teacher, professor, como se fosse um psicólogo. Ele, como eu falei, é sobrinho do Old Tarwater. E a história, eu não vou começar a contar de quando começa o livro, mas eu vou começar a contar do início mesmo. Então, o Old Tarwater, que é o Mason, o tio-avô, ele raptou o seu sobrinho um belo dia da casa dele, porque ele não concordava com a forma que esse menino era criado. Então, a irmã dele, ele falou que a irmã dele tinha ido para o caminho errado, ele era o profeta, ele sabia qual era o caminho correto e a irmã tinha ido para o caminho errado. E a irmã nem prestava atenção no próprio filho, ela passava todos os dias dentro do quarto, bebendo, lendo as coisas dela e bebendo muito e não prestava atenção no menino. E o pai dele sempre viajava, vivia viajando e não dava atenção para o menino. E aí, um belo dia, né, o Francis, ele não existia nessa época, tá, gente? O menino ainda não tinha nascido. Aqui, a personagem do tio dele, que é o Rayber, ainda era criança. Então, o tio-avô, né, ele foi para casa da irmã dele e raptou o sobrinho dele, o Rayber. Levou ele lá para a fazenda onde ele morava sozinho. Então ele passa 10 dias com o tio dele, aprendendo tudo que tinha que aprender, absorvendo tudo o que o tio tinha, né, para dizer. E ele gostou de ficar lá com o tio. Tanto é que quando o pai dele veio buscá-lo, ele não queria ir embora. Enfim, né, ele realmente teve um momento lá com o tio e foi forte para ele. Ele ficou impressionado com aqueles dias que ele passou lá, ouvindo todos aqueles ensinamentos do tio, que era um profeta, né? Então, o pai dele pega ele, leva de volta para casa e nós não sabemos tudo o que acontece com o Rayber na vida dele, mas o que a gente sabe é que quando ele vira um adulto, né? Quando ele já é adulto, e aí é aí que a gente conhece o Rayber, a gente sabe que ele não só é completamente anti-religião, é completamente ateu, como ele tem uma aversão muito grande a isso. Em dado momento aqui do livro, ele até traz o tio para morar com ele em casa, antes, né, dos acontecimentos do livro. E o tio acha que ele tá fazendo isso por caridade. E, na verdade, ele não tá fazendo por caridade. Ele leva o tio para morar dentro de casa para poder fazer um estudo psicológico nele e escrever
uma dissertação, não sei, escrever projeto sobre o tio dele e publicar numa revista. Então, ele humilha o tio dele, né? No escrito ele fala que basicamente que o tio dele é doido, que ele acha que ele é profeta, mas que ele não é. Enfim, escreve um monte de coisa sobre o tio dele fica muito chateado e volta pra... Na verdade, ele não volta, ele é levado para um manicômio. Então, ele vai para um hospital, ele é levado para esse hospital, colocam ele lá e ele consegue sair. Depois de, acho que 4 anos, ele consegue sair por bom comportamento. Ele diz aqui no livro que ele só consegue sair porque ele resolveu fingir que não acreditava mais em todas as coisas que ele acreditava. E aí, ele volta para a fazenda dele, né, o sítio dele, lá longe da cidade. Daí, os acontecimentos do livro, eles ocorrem quando já tem a criança, que é o Francis. E o Francis, ele é o sobrinho desse rapaz, do Rayber. O que aconteceu? Ele tinha uma irmã também. Essa irmã cresceu, acabou engravidando, teve um acidente de carro e o menino Francis nasceu, né, na cena mesmo do acidente. Então, no acidente, acabou nascendo, a mãe morreu, né, a família morreu, e aí ele é levado para ser criado com o Rayber, né, o sobrinho do profeta. E aí, o profeta, que é o Old Tarwater, ele vem para a cidade e rapta o menino. Então ele resolve raptar, ele pensa que ele não conseguiu salvar, né, a alma, levar a salvação para o psicólogo, para o professor. E aí ele decide então raptar a criança, o bebezinho. E ele leva a criança lá para o sítio dele, o professor vai lá, tenta ir lá e fala: olha, você não pode fazer com essa criança o que você fez comigo quando eu era pequeno. Você basicamente estragou minha vida. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas alguma coisa aconteceu para levá-lo a ter essa aversão tão grande, né? A religião e a tudo isso que ele passou. Então, ele vai lá e fala: eu vim aqui para pegar meu sobrinho de volta, eu vou criar o meu sobrinho, não vou deixar você criá-lo da forma, né, que você é. E aí o senhor, né, o senhorzinho, o Old Tarwater, dá um tiro na orelha dele, que a personagem, né, a pessoa tem que usar um aparelho auditivo pro resto da vida. E aí, então, o Francis foi criado, sim, pelo Old Tarwater. Então, o professor nunca mais voltou para pegar o menino e acabou casando com uma moça que o Old Tarwater se refere a ela como mulher assistente social, né? A assistente social. E eles acabam tendo um filho. O Rayber e ela. Eles têm um filho e... eu já tô ficando emocionada. Que é o Bishop. E esse filho, ele tem... não sabemos qual é a deficiência que ele tem. Eu li em alguns lugares que pode ser síndrome de Down, mas eu não sei se era realmente. O livro quase caiu. Ela não fala no livro qual era a deficiência, mas só que ele tinha, né, uma deficiência, um retardo mental e, enfim, uma incapacidade, né? E aí, essa criança era filha do Rayber. E o menino Francis foi criado pelo Old Tarwater lá no sítio, com todas essas histórias, né? Ele contava do acidente, ele nasceu do acidente, ele contava do sobrinho, né, que veio morar com ele um tempo, mas depois voltou e foi tomado pelo ateísmo. E ele diz que uma das missões da vida dele, então, é batizar o filho do professor, que é o Bishop. E ele até fala pro Francis, né, quando eu morrer, você vai ser o profeta, você será o profeta, nós somos como se fosse Elijah e Elisha, em português Elias e Eliseu, né, nós somos esses 2 profetas,
e você precisa continuar o que eu tô fazendo. Então, você precisa batizar o menino. Então, o Walter Water, que é o Mason, ele via o Bishop, né, a criança, como, não vou dizer um presente de Deus, mas é como se fosse, ele vê essa criança como Deus deixando claro para o professor que ele não deveria, enfim, educar aquela criança no mundo ateu. Então, o Mason acredita que foi de propósito que o Bishop nasceu dessa forma para que o professor não pudesse colocar nada de ateísmo na cabeça dele e criá-lo no mundo secular, né? Enfim, no mundo, né? Nesse mundo racionalista, enfim, progressista. Então, ele tem como a missão batizar o Bishop. Ele até tenta aqui no livro, vai com o menino, né? Também leva o Francis com ele para poder batizar o Bishop e não consegue. Mas aí o que acontece é que ele acaba falecendo. E o menino, ele foi criado, então, com essa visão, né? De que ele seria um profeta depois dele e depois que o tio avô morresse, que ele que deveria ir lá batizar o menino. Então ele acaba que crescendo com essa informação, mas ele tem também uma aversão a isso. Então ele é um menino muito confuso, ele tem aqui situações no livro que demonstram que ele pode ter uma esquizofrenia, também não é falado no livro, mas ele conversa com uma figura durante o livro, né, quase que todo, que é um pouco assustador também. Mas ele tem meio que uma aversão ao tio avô dele e também tem uma aversão ao tio dele, né, o Rayber. E aí o que acontece quando o tio avô dele morre e pede para ele enterrá-lo? Ele acaba não enterrando o tio, coloca fogo na casa e ele acredita que não enterrou o tio e que o tio morreu queimado, e isso já era uma afronta ao pedido do tio dele, né? Do tio avô dele para ele. E aí ele pensou que também iria afrontá-lo e não iria batizar a criança, né? O Bishop. Então ele vai, queima lá a fazenda, né? O sítio, a casa, e vai para a cidade onde ele sabe que o tio dele mora. O que ele não sabe é que um vizinho, acho que é Bufford o nome dele, ele tira o corpo do tio avô dele da casa e acaba enterrando e colocando a cruz, né, lá, e, enfim, dando um enterro cristão digno para o tio avô. Então, quando o menino vai para a cidade, ele acha que o tio avô dele acabou sendo queimado. Mas ele acaba chegando lá na cidade e aí ele fica na casa do tio dele. O tio dele o recebe assim, né, assustado. Primeiro ele fala, não, meu tio avô morreu, eu vou ficar aqui. E ele fica lá com esse tio dele. E aí ele fica nesse limbo com todos os ensinamentos que o tio avô deu para ele, dizendo que ele seria um profeta, né, enfim... que Jesus Cristo era o salvador dele e que ele tinha que fazer tudo conforme o chamado, né, de Deus. Mas é interessante porque o menino ainda não recebeu chamado nenhum de Deus, então ele sempre esperou por esse chamado, mas ele meio que não acredita que vai acontecer, então ele fica com o pé atrás. Mas aí quando ele vai para casa do tio dele, que é ateu, né, enfim, tem uma aversão muito grande a tudo isso, ele fica tentando convencê-lo, o tio fica tentando convencê-lo de que tudo isso é bobagem. Então ele fala, ai, você ainda tá novo, finalmente alguém que eu poderia educar. Então ele mesmo trata o próprio filho dele como um erro da natureza, uma maldição até da natureza. E é por isso que eu fico tão emocionada com esse livro, porque essa criança... é muito, a forma que ela escreve, essa criança, ela representa, assim,
uma inocência, um carinho, sabe, uma gentileza, uma doçura tão grande, e ao mesmo tempo que ela representa tudo isso, ela também representa, ela é a presença principal do livro, na verdade, e a presença dela que move as personagens ao seu redor. Então, como ela é tratada é muito difícil e doloroso de ler, sabe? Então, o próprio pai dele, a forma que ele o trata, tem alguns momentos aqui de carinho entre os dois, mas o próprio, você tá dentro da cabeça da personagem, do pai dele, né? Do Rayburn. Então, você sabe o que ele pensa sobre o Bishop, você sabe que ele pensa que ele é uma maldição da natureza, que porque que essas crianças não acabam com a vida dessas crianças dentro do útero. Ele fala tudo isso no livro, porque na visão dele, ele é um desperdício de espaço, né? Não poder também criar e educar aquele filho da forma que ele gostaria. Então, quando ele vê o menino, o Francis, ele fala, finalmente, eu posso educar alguém. E é interessante porque o Mason, né, o profeta, o tio-avô, ele falava isso, que tudo que aquele professor queria é educar alguém no ateísmo e, enfim, colocar todas as suas influências naquela criança, e aí o Senhor manda uma criança que ele não pode fazer isso, ele não pode colocar todos aquelas concepções, todos aqueles entendimentos que ele tinha, todos os seus estudos, né, porque ele era bem estudado, e, enfim, todas as suas crenças naquela criança, porque o Bishop era uma criança especial. E é muito difícil ver essa relação, né? Já o Francis, que é a criança, ele realmente vê o Bishop como sub-humano. Não é como o Rayburn, que é o pai dele, que tem um ressentimento. Nossa, meu filho, né? Eu sou um professor, eu sou educado, eu não sei o que, sou super acadêmico e meu filho nunca vai poder ir para a escola. Então ele tem esse ressentimento muito grande. Agora, o Francis não. O Francis já o vê como sub-humano, realmente ele não consegue nem olhar para o menino no olho. E tem umas descrições aqui, gente, que às vezes o Francis, eles estão andando na rua, daí o Bishop tenta, né, pegar na mão, porque o Bishop gosta muito do menino, é uma figura nova, é novidade para ele, né? Ele mora só com o pai. Importante dizer também que ele foi abandonado pela mãe. A mãe dele simplesmente foi embora depois que o menino, né, que ficou claro que o menino que ele seria especial. Então ela foi embora, abandonou o menino e o Rayburn, o professor, ficou sozinho com ele em casa. O criou sozinho. Mas é triste, tem umas descrições, como eu tava falando, que ele vai, né, o Bishop vai tentar pegar na mão do Francis, tocar nele, e o Francis grita com ele, tipo, sai daqui, sabe? Não consegue nem olhar pro olho da criança, porque ele também tem essa questão de, eu tenho que batizar esse menino, porque foi isso que o meu tio-avô falou, mas ele também tem muito ódio no coração dele, ele tem essa presença do lado dele, que é por isso que algumas pessoas falam que é uma esquizofrenia, né? A própria Flannery O'Connor disse que essa figura, esse amigo imaginário dele, é o diabo. Ela mesma falou que era pra, enfim, uma interpretação aí, que era pra ser o diabo. E ele tem todas essas questões, né? Então ele é muito cruel com a criança, muito cruel com o Bishop mesmo. E o próprio pai dela, ele levou a criança para um médico para ela poder se desenvolver, né? Conseguir se vestir sozinha, fazer tipo um sanduíche sozinha, se alimentar sozinha, mas ele fez isso para ele não precisar passar muito tempo com ela, sabe? Então o Bishop, ele se veste sozinho e é muito bonitinho que ele coloca a roupinha dele sozinho, usa um chapéu de cowboy, tipo, todos os dias.
Ele começou a usar o chapéu depois que o menino chegou lá. E o menino tem um chapéu, né? Porque ele morava no sítio. E aí o Bishop tão bonitinho, indo atrás do Francis, né? Querendo, né, amizade, muito gentil, muito doce. Então é muito difícil, assim, gente, esse livro realmente é muito doloroso a leitura desse livro, mas é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. É incrível como ela consegue escrever tão bem e te comover profundamente. Não tenho nem palavras. É realmente incrível, mas o próprio professor, ele tem uma ligação com o Bishop que é interessante. Ele tem essa questão, né, de não gostar da situação, né, em que ele se encontra. Ele também sentia um amor pelo Bishop, que era um amor que vinha do nada, era um amor que ele não conseguia controlar. Mas olha como esse amor é descrito aqui na página 113. The love that would overcome him was of a different order entirely. It was not the kind that could be used for the child's improvement or his own. It was love without reason, love for something futureless, love that appeared to exist only to be itself. Imperious and all-demanding, the kind that would cause him to make a fool of himself in an instant. And it only began with Bishop. It began with Bishop, and then like an avalanche, covered everything his reason hated. Então era um amor que ele não sabia explicar. E que a gente vê aqui que esse amor e essa rejeição a Bishop era basicamente um amor e uma rejeição ao mundo mesmo, aos sentimentos que ele estava reprimindo, os sentimentos que ele estava colocando para baixo, assim, que ele estava tentando não sentir. Então ele guardava, reprimia aquilo ali, vivia a vida normalmente com muita razão, e aí do nada vinha aquele amor. E geralmente, né, a origem dele era no Bishop. Acredito que seja o amor ao mundo mesmo, amor e rejeição ao mundo, à humanidade, a todas essas questões religiosas que ele não compreendia ou não queria compreender. E é interessante aqui porque a gente vê também no professor uma visão muito nihilista, porque ele fala em dados momentos aqui que quando ele tá numa situação onde um lado, né, ele tá andando no muro, vamos supor, e de um lado tem a falta de controle. Então, de um lado tem, sei lá, né, ele perder controle das emoções dele, perder controle das ações dele. E do outro lado tem o vazio completo, ele escolhe o vazio completo, ele prefere ficar no vazio completo do que no lado das emoções. Então, ele tem, né, essa questão muito forte aqui, nihilista dentro dele. Então, ela trabalha muito bem com tudo isso. E é de uma delicadeza, né, a presença do Bishop, como ele tá sempre com os dois. Ele tá sempre com os dois porque ele precisa ir, né? É um pai solteiro com essa criança, então os três estão sempre juntos. E eu acho, gente, que se vocês não querem mais spoilers, vocês podem parar por aqui, porque eu preciso comentar algumas coisas com vocês. Então, se você tá saindo por agora, eu te vejo no próximo vídeo. Depois que você lê o livro, volta aqui. Mas, então, voltando, né? O Bishop é de uma imensa importância aqui no livro, porque tudo meio que acontece com ele, né? Então, o menino, ele tem essa missão que o seu tio-avô lhe deixou de batizar o Bishop, e o pai dele tem essa aversão a, né, essa ideia de Deus ter criado o mundo, a aversão a qualquer ideia religiosa, a aversão a qualquer erro da natureza, e é assim que ele vê o Bishop. Há um ponto, gente, que no meio do livro aqui é dito que ele tentou tirar a vida do Bishop em uma situação que eles estavam, né? Ele já estava sozinho e eles estavam na praia, no mar, e ele acaba, tipo, tentando afogar o Bishop de uma forma muito cruel. E o único motivo pelo qual ele não
de fato afogou o Bishop foi porque aquele amor, né, avassalador veio do nada e ele ficou com muito medo de viver sem aquela, né, sem aquele amor, sem aquele que ele chama de amor, mas é uma emoção muito forte que vem e toma conta de tudo. Então ele não queria viver sem aquilo, ele não sabia como viver sem aquilo, que nós podemos talvez interpretar como dúvida, né, como medo, né, com tanta coisa, né, ele vivendo a vida com essa escolha de acreditar somente nele mesmo. Porque em dados momentos aqui, inclusive pro próprio Francis, ele fala, não existe Deus, não existe Jesus, não existe nada disso, é só você. Então é aquela questão de que você é seu próprio Deus, né? Quão difícil deve ser isso? Imagina você acreditar que você é seu próprio Deus, a responsabilidade que é, imagina. Então a cabeça dele, né? Gente, eu não sei, eu não consigo nem imaginar como é que é viver dessa forma. Mas ao ponto dele achar que dependia dele consertar o que a natureza fez, ou seja, matar o Bishop. Então é muito difícil, né? E aí a gente percebe que o menino, o Francis, ele também não tem uma ideia muito longe dessa, não. Ele tá, né, caminhando pelo mesmo caminho. Porque o próprio Rayburn fala pra ele, em dado momento, que ele já tentou matar o Bishop, mas não conseguiu. E aí a gente consegue, à medida que você lê o livro, você consegue entender o que tá acontecendo. Você consegue entender pra onde o livro, pra onde a história tá te levando. E, de fato, a história, né, te leva ao grande acontecimento, que é quando o Rayburn, o Bishop e o Francis vão para uma pousada de pescaria, né, para poder pescar. O Francis leva o Bishop no barco, só eles dois, e o Rayburn permite que isso aconteça. E aí o Francis acaba afogando o Bishop e... Gente, eu não tava preparada para esse livro, assim. Eu acho que foi mais do que eu podia aguentar no momento que eu li o livro, que foi essa semana, né? Então, é muito cruel e, de fato, o Francis batiza o Bishop enquanto ele está afogando. Ele diz que foi sem querer, ele diz que as palavras de batismo só saíram da boca dele, que tudo foi sem querer, mas que ele matou o Bishop por querer, né? Afogou a criança por querer. Então, é muito complicado, é um livro complicado de se ler, é muito forte, mas você não quer parar de ler, você não quer colocar o livro, né, pra baixo, você não quer parar a leitura, porque é muito, muito bom. Quando o Bishop, né, morre, o Rayburn desaparece do livro. A última coisa que é dita sobre ele é que ele sentiu que o Bishop tinha morrido e que ele nunca mais sentiria aquele amor, que é a dor também. Quando ele percebeu que aquela dor não existiria mais, quando ele percebeu que aquele amor pelo Bishop não existiria mais, ele simplesmente entrou em colapso e aí ele desaparece do livro. Ele não aparece mais, né? Ele não, a gente não o vê mais, a gente só acompanha então o Francis indo de volta para o sítio que o tio avô deixou para ele. E aí nesse final a gente também tem várias coisas acontecendo, uma coisa horrível acontece com ele. Ele acaba pegando carona com uma figura, que é uma figura muito diabólica também. A figura acaba drogando ele, dando uma bebida, ele desmaia, a figura leva ele para
é um homem, leva ele para as florestas e, né, o viola, e ele acorda sem roupa e numa situação assim terrível, e essa aí foi uma virada para ele muito grande, que ele percebe que ele precisa voltar, né, pro sítio. E quando ele chega lá e vê que, na verdade, o tio-avô dele não foi queimado vivo, que ele foi enterrado, e todas as profecias do tio-avô dele aconteceram, ou seja, ele ser enterrado no devido, né, enterro cristão, enfim, e também a criança sendo batizado, porque o Francis acabou batizando o Bishop sem querer, ele entra no seu próprio colapso. E ele tem esse amigo dele, né, que representa o diabo, que fica sempre colocando coisa na cabeça dele, né, principalmente relacionado assim ao mundo secular. Mas o final é interessante, porque o final do livro traz um momento onde, quando ele vê, né, que o tio dele realmente foi enterrado, ele se joga no chão e não escuta, porque ele realmente não escuta a voz de Deus, mas ele tem uma aparição que como é que chama? Arbusto? Gente, esqueci o nome da planta, aquela arbusto, né? Bushes. Pega fogo, e aí ele tem aquela, né, visão de que é Deus, como Moisés, e aí ele... Aqui fala assim, ó. He knew that this was the fire that had encircled Daniel, that had raised Elijah from the earth, that had spoken to Moses, and would in the instant speak to him. He threw himself to the ground, and with his face against the dirt of the grave, he heard the command. Então ele escutou o comando. Go warn the children of God of the terrible speed of mercy. The words were as silent as seeds opening one at a time in his blood. Então, ele não escutou as palavras, mas é como se ele mesmo tivesse pensado essas palavras e aceitado de fato, então, o seu futuro, ou o seu destino de que ele seria um profeta. Mas, gente, eu não tenho nem palavras para descrever aqui esse livro. Ela trabalha com tanta coisa, ela mexe com tanta coisa aqui, sabe, que me comoveu muito. E principalmente, assim, o Bishop, eu nunca vou esquecer as descrições do Bishop, nunca vou esquecer as descrições dele tocando no rosto, querendo tocar no rosto do pai, tocar no rosto do Francis, sorrindo, querendo participar de tudo, querendo abraçar. Ele era a gentileza, o carinho, o amor em pessoa. E eu vejo uma visão também, não uma visão, né, mas eu vejo que talvez ela tenha tentado trabalhar com a ideia de que é uma representação de Cristo, né, que foi o que aconteceu, né, com ele. Ele foi violentado, enfim, deu sua vida por nós. E o Bishop foi também, era o amor, né, em pessoa, e inocência em pessoa, e foi violentado, maltratado a vida inteira, tratado com crueldade, e aí no final ainda tem essa violência final, né? Ele morre nas mãos do Francis de uma forma muito cruel. Gente, só leia esse livro. Eu não vou dar spoilers de livros favoritos do ano, mas vocês já podem imaginar, né? Já podem imaginar que pelo menos no top 3 ele tá. Não vou dar mais spoilers do que isso, porque eu quero
uma emoçãozinha aí no livro, no vídeo de melhores leituras do ano. Mas é isso, gente. Que livro espetacular e leiam, só leiam. E é isso, espero conseguir me... Nem falei com vocês no Instagram sobre o livro, porque eu tava realmente muito comovida. E ainda estou. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.